Fala galera, estamos aqui para mais uma análise da Olimpíada. Vamos seguindo vendo as minhas partidas. Agora vamos para a sexta rodada. Mas antes de tudo, se você está curtindo essas análises, o vlog das Olimpíadas, agora que o canal voltou também à atividade, deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito, divulga para a galera, ajuda o canal a chegar em mais gente aí. E vamos que vamos. Então, vamos continuando aqui. Sexta rodada. Depois daquela derrota um pouco triste para a Sérvia, na sexta a gente foi emparcerado contra a Bolívia, um clássico sul-americano, né? Já tínhamos enfrentado o Equador também. E, bom, eu pela primeira vez no torneio fui jogar de pretas. Afinal, dessa vez a gente repetiu o time, se eu não estiver enganado, deixa eu lembrar. Sim, repetimos a equipe. Eu continuei na 3, e aí eu fui de pretas pela primeira vez, né? Depois de 5 partidas com as peças brancas, tinha feito 4,5 em 5 ali, tava ok, fui jogar de pretas. É que eu tava enfrentando um MF boliviano, que é o Daniel Pinto. Essa foi uma partida que eu vi que vocês fizeram muita graça no chat das transmissões, porque no chess.com eles ainda estavam colocando meu nome antigo, que era Renato Quintiliano Pinto no sobrenome, né? Meu nome é Renato Rodrigues Quintiliano, e agora eu troquei, né? Agora meu nome de casado, Renato Rodrigues Quintiliano Miguel. Na feed eles já atualizaram para só Renato Quintiliano, que eu pedi para eles atualizarem, mas no sistema do chess.com ou no Chess Results, eu acho, alguma coisa assim, ainda tá meu nome de solteiro. Então, como eles colocam o último nome na transmissão, ficava Pinto versus Pinto, né? E o pessoal com uma mentalidade bastante madura gostaram bastante dessa combinação, né, de sobrenomes. Para mim tudo bem, porque já aconteceu quando eu era criança. Eu lembro que uma vez eu enfrentei um outro menino num torneio de categoria que o sobrenome dele também era Pinto. E foi pior ainda porque era no meio da criançada, né? Então não é nada que eu não esteja acostumado. Mas enfim, vamos lá. Essa era a minha primeira partida de pretas na Olimpíada. Coisa rara, né? Sexta rodada o cara jogando a primeira de pretas. O adversário fez E4. E aí eu fui com a boa e velha siciliana, né? C5, cavalo F3, D6. Mas agora ele desviou para uma anti-siciliana com C3. É, a gente chama essa variante de alapim diferida ou alapim retardada, não sei, né? Só pelo fato das brancas atrasarem o C3. A alapim clássica é com C3 direto aqui, no lance 2. Qual que é uma vantagem que as brancas podem ter jogando cavalo F3, D6 e agora C3? Bom, o branco pode dizer que como vantagem as pretas já definiram o peão em D6. Então, por exemplo, uma das variantes mais jogadas contra a Lapin no lance 2 é D5. Então aqui como o peão já está em D6, jogar D5 faria entrar nas posições clássicas da Lapin com um tempo inteiro a menos. Por outro lado, o peão em D6 ele dá uma vantagem para as pretas, que é poder jogar cavalo F6, né, sem levar E5. Porque aqui na Lapin clássica, se cavalo F6 o branco joga E5, e a gente tem essa posição aqui. Bom, prós e contras, é uma anti-siciliana bastante interessante, essa bastante jogável. Hoje em dia já está um pouco mais batida, assim, a gente já sabe como enfrentar de pretas, mas até um tempo atrás ainda era uma variante chata de se enfrentar sem saber como jogar. Ele jogou bispo E2, que é a variante mais clássica. Claro que aqui não dá para tomar o peão em E4, por causa de dama A4 ganhando uma peça, né, ganhando o cavalo. Esse é um truque bem antigo. Então, uma versão moderna dessa linha é uma variante que o pessoal joga de brancas aqui com H3. Porque a ideia é a mesma, não dá para tomar em A4 que tá levando. Tomar em E4 que tá levando dama A4 cheque. Mas aí as pretas jogam cavalo C6, fechando a diagonal, e aqui o peão já tá caindo mesmo, né? E aí as brancas jogam bispo D3. É um desenvolvimento diferente, né? Afinal, como as pretas não tem mais a cravada em G4, ele não precisa pôr o bispo em E2. Ele já vai levar esse bispo para C2, porque a ideia das brancas é a mesma da alapim normal, jogar D4 e retomar de peão, e ficar com dois peões no centro. Então esse é um plano mais moderno. Hoje em dia também já é uma linha que não está incomodando muito as pretas, mas no passado já deu bastante dor de cabeça. Eu mesmo sofria bastante contra essa ordem, hoje em dia já é mais tranquilo. Mas bispo E2 é a variante clássica. Agora aqui, cavalo por E4, como eu disse, não é possível. A ordem certa é G6, as pretas jogarem como se fosse desenvolvendo uma posição de dragão, né, numa Siciliana dragão. Vou só observar um detalhe aqui na ordem para vocês, que assim, contra H3, cavalo C6 é o lance. Mas contra bispo E2, cavalo C6 é uma linha duvidosa. Porque nessa posição faz muita diferença para as brancas terem o bispo em E2 em vez de H3 jogado, uma peça mais desenvolvida. Aqui as brancas jogam D4.
E aí quando C por D4, C por D4, cavalo por E4, as brancas fazem D5. E tem um problema que você não pode mexer esse cavalo, porque tá levando dama A4 cheque. Então, não dá para tirar o cavalo. As pretas têm que jogar dama A5 cheque para controlar a casa A4. Aí as brancas fazem cavalo C3, cavalo por C3, BC3, e essa posição o preto tem que mexer o cavalo, tirar o cavalo para alguma casa, deixar as brancas rocarem e o preto tá um pouco pior por causa do desenvolvimento. Se tentar ser muito materialista, por exemplo, cavalo E5, cavalo toma E5, dama por C3, depois de bispo D2, dama por E5, roque, essa posição já é bem ruim para as pretas. As pretas, por um lado, estão com 2 peões a mais e podem pegar um terceiro ainda em D5. Só que, por outro, o desenvolvimento está muito atrasado. Muito, né? Tirando a dama, nenhuma peça das pretas saiu da casa inicial e o rei ainda está no meio. Enquanto isso, as brancas continuam com bispo F3, torre E1, torre B1. Cada lance das brancas ativa mais uma peça. E essa posição ela já é bem ruim de jogar de pretas, na verdade. Por isso que é bom nem ser materialista. Assim. Joga G6 mesmo. E aí, roque, bispo G7. Aqui a gente tem duas opções para as brancas. O mais jogado e o mais clássico é torre 1. Porque todo esse tempo o peão G4 está taticamente defendido. Mas aí quando as pretas rocam, agora eu estou ameaçando tomar em E4, né? Então ele joga bispo F1. Dá para dizer que nessa ordem as brancas conseguiram se organizar de um jeito harmônico, né? Porque ele liberou a casa F1 para o bispo e pôs a torre na coluna E. Está pronto para jogar D4. Só que as pretas fazem cavalo C6 mesmo. E isso aqui é muito parecido com a partida, assim, as brancas não conseguem jogar D4 tão facilmente. Apesar de parecer, né, que o D4 já está pronto para ser jogado, não é tão simples. Porque, por exemplo, se faz D4 direto, C por D4, C D4 e agora bispo G4, as brancas já têm problemas para defender o peão. Né, por exemplo, ele não pode jogar bispo E3 aqui porque é cavalo por E4. Agora com rei em E8 não tem golpe mais. Se ele jogar H3, bispo F3 ele não pode tomar de dama, tem que tomar de peão, e aí esse é o problema. Ele fica com o centro ali, mas fica com a ala do rei debilitada. E talvez o mais seguro então seria jogar D5, só que depois de D5, cavalo E5, as pretas conseguem forçar trocas de peças em F3 e esse bispo aqui vai ser muito forte, né? A diagonal dele ficou super aberta agora. Então isso já também é confortável para as pretas. Então em muitas partidas as brancas fazem H3, porque ele sabe que precisa controlar essa casa para poder jogar D4, para não levar cravada. Mas aí vem E5. E a combinação dessas peças aqui, né, os peões com o cavalo e o bispo de G7, torna muito difícil das brancas jogarem D4 em boas condições. Tanto que, para vocês terem ideia, nessa posição já é mais seguro para as brancas jogar D3. Só que aí todo o plano das brancas é passivo demais, né? Desde o lance 3 ali que você joga C3, a ideia é pôr o peão em D4 e ficar com um forte centro de peões. Se o branco jogar de um jeito muito tímido, como é aqui com D3, não faz muito sentido a estratégia da abertura, né? E na verdade, quando as brancas jogam muito passivas, são as pretas que começam a ganhar espaço com D5. E aí quem já fica com o jogo mais fácil são as pretas. Só que, apesar de tudo, tem que jogar assim com D3, porque se D4, C por D4, C por D4 e D4, cavalo por D4, parece que tá bonito para as brancas de primeira, né? O branco pode pensar, bom, consegui jogar D4, tô prestes a desenvolver as minhas peças aqui, a completar o desenvolvimento, cavalo C3 e bispo F4, e tem um peão em D6, que dá para tentar explorar no longo prazo, como uma fraqueza. Só que tem um detalhe, as pretas jogam cavalo por D4, dama por D4 e torre 8. E aí tem um problema que as brancas não têm tempo de se estabilizar nessa posição. O branco não consegue aliviar a pressão em E4, cavalo por E4, que já é uma ameaça tática, e as brancas não conseguem organizar as peças do jeito certo. Por exemplo, dama D3 é um lance bem natural. Sai do descoberto na diagonal e está defendendo E4 ainda. Só que aí as pretas fazem bispo F5, um lance muito forte, colocando uma pressão na coluna E, aproveitando que essas peças ainda não estão desenvolvidas, então as torres não estão ligadas, e por isso tem uma cravada na coluna E. Então, se as brancas continuam do jeito mais lógico, que seria cavalo C3, isso já leva um golpe tático que ganha material. Cavalo por E4, cavalo por E4, torre por E4, torre por E4 e D5. Isso já está muito ruim para as brancas, muito ruim mesmo. E se tenta defender com F3, assim, já é um lance que parece meio feio, porque abre as casas pretas seriamente. Né? Mas, por outro lado, se as brancas tiverem tempo de estabilizar com o cavalo C3 e bispo E3, a posição vai ser boa. Só que não dá tempo. O preto tem outra ideia muito forte aqui que é D5.
Explorando as duas cravadas. Agora tem uma cravada em D3 também, né? Então D5 é muito forte e, na verdade, aqui já tá... Assim, já tá muito fora de controle o jogo das brancas. Já tá bem, bem pior mesmo. Vai acabar perdendo material em breve. Então isso é só para vocês entenderem que não é tão fácil de conseguir jogar o D4, porque a gente vai chegar numa posição parecida na partida. Vocês vão ver que é muito similar ao que acontece na partida. Porque o meu adversário não jogou Torre 1, que é a variante mais clássica. Ele jogou uma variante um pouco mais moderna, a ordem principal moderna, que é Bispo B5. Qual que é a ideia dele com esse cheque, né? A ideia das brancas é que se eu jogo Bispo D7, que inclusive eu acho que era isso que ele esperava, porque eu tenho duas partidas na base com Bispo D7. Aí as brancas respondem Bispo toma D7, e bom, dá para capturar aqui de várias formas em D7, as três capturas são possíveis, mas cavalo BD7 é uma bem interessante, só que agora as brancas jogam torre E1, e quando o roque, aí sim ele consegue jogar D4. Porque a troca dos bispos, por um lado, o preto não vai ficar mal aqui, tá? Porque a posição das pretas é harmônica de modo geral, assim, trocou o bispo e tá bem desenvolvido. Mas por outro lado, agora eu não tenho mais o bispo G4 ali, porque já trocou os bispos de casas brancas, e o meu cavalo ele tá numa casa mais passiva do que estaria em C6, por exemplo, pressionando o centro, que foi o que a gente acabou de ver ali nas análises. Então acho que ele contava mais com isso, que desse jeito as brancas conseguem fazer o plano da abertura, que é ficar com o par de peões centrais ali, ele pode continuar desenvolvendo o bispo F4, cavalo BD2, tirando as peças. Não é o fim do mundo, assim, o preto não vai ficar pior por causa disso, mas as brancas conseguem executar o plano da abertura. Só que eu não joguei bispo D7. Eu joguei cavalo C6, que é o lance mais crítico, é o melhor para as pretas aqui, e é a recomendação do Guiri no curso dele de anti-sicilianas também, e no meu curso de anti-sicilianas que eu lancei mais recentemente, e é o lance mais ativo também. Ele jogou torre 1, mas a variante crítica aqui é D4 direto. E aí quando o roque, D5. Parece uma posição boa, a princípio, para as brancas, porque o cavalo não tem uma casa tão legal para ir aqui, né? Ele voltar para casa B8, para casa inicial, é uma perda de tempo e as pretas vão ficar um pouco mais restringidas mesmo, com menos espaço. Só que tem um detalhe importante, aqui tem um intermediário forte, que é A6, tocando no bispo primeiro, e quando o bispo D3, cavalo A5. Então, por enquanto, parece que o cavalo tá mal, né? Porque ele tá preso ali. Ele parece que tá preso em A5, no canto. Só que as pretas estão prestes a ou romper com E6 no centro ou expandir na aula da dama com B5. E isso vai liberar as peças pretas. Então, o branco não consegue... O branco não tem tempo de estabilizar essa posição. Esse que é o negócio. E um detalhe muito importante aqui. B4 parece ganhar uma peça. Parece que ganha o cavalo. Só que não ganha, perde na verdade, porque C por B4, as pretas têm cavalo D7. Uma bela resposta tocando na torre lá em A1. E quem vai perder material aqui são as brancas. Então esse é um ponto bem importante da posição. Mas ele jogou torre 1. Eu fiz roque. E agora ele faz o H3. Como a gente já viu, o D4 na maioria das vezes é prematuro. Na verdade é que ele poderia jogar D4. Qual é a diferença? Quando C por D4, C D4, bispo G4, o melhor jeito das brancas evitarem problemas sérios aqui é jogar bispo toma C6. Mas aí B por C6, tudo bem. Ele conseguiu ali controlar um pouco o centro, mas deu o par de bispos, né? Essa posição é igual e eu já acho até confortável de jogar de pretos por causa dos bispos. Então aqui ele faz H3, mas aí vem um lance temático que é E5. A ideia é sempre essa, né? É ganhar o controle sobre D4 o mais rápido possível. Então aqui ele pensou por um tempo já, talvez uns 15 minutos, e no fim decidiu que dava para jogar D4. D3 é uma alternativa mais sólida, diferente daquela linha com bispo em F1, aqui ele está para fora da cadeia de peões, né, em B5. Só que mesmo assim, eu acho que isso parece confortável de jogar de pretas. Por exemplo, A6, bispo A4 B5, bispo B3 e faz um lance como H6, bispo B3 e bispo B7. Eu acho que essa posição ela é simplesmente ok para as pretas. Não, talvez o branco não esteja pior, mas eu já tenho a impressão de que a tendência é que as brancas fiquem com um pouco menos de espaço no futuro. Mas vamos lá, ele jogou D4, que é um lance bem crítico, assim, para lutar pelo centro, né? Então eu fiz E por D4, C por D4, C D4, trocamos tudo em D4. Era mais seguro ainda tomar em C6, ainda era uma possibilidade isso, BC6, cavalo D4, mas aqui eu jogo bispo B7.
Eu também gosto dessa posição para os bispos, né? Para o par de bispos. Os dois bispos estão bem ativos e eu posso também criar uma pressão em E4 aqui com torre 8 e C5. Bom, ele tomou em D4. E aí eu joguei cavalo por D4. Dama por D4. E agora pensei um tempo, porque eu lembrava que essa posição era boa para as pretas e fiz A6. Essa posição ela é muito parecida com a que a gente viu agora há pouco, só que lembrem-se que naquela posição o bispo estava em F1, né, e aqui ele está em B5. Isso promove algumas mudanças. Por exemplo, eu não tenho a casa E8 para a torre, que era um lance muito bom, né? Torre 8 já criava ameaças na posição das brancas. Então, depois de pensar por um tempo, eu decidi jogar A6 aqui. Porque eu queria dar a chance dele voltar o bispo para F1 e cair na mesma posição. Mas também era bom o bispo E6 direto. Esse lance eu não lembrava, mas eu tenho ele nas minhas recomendações também. A ameaça que ele cria é dama A5. Porque dama A5 toca em duas peças, né? B5 e E1. E não dá para jogar direto, porque quando dama A5, cavalo C3. Só que o bispo E6 ele cria essa ameaça por um detalhe importante. Por exemplo, se A3, dama A5, cavalo C3, agora as pretas têm cavalo D5. O bispo controla essa casa, então dá para criar um ataque firme, que é um ataque muito forte em cima da dama e do cavalo de C3. Isso é um detalhe bem importante, um detalhe tático dessa variante. Por isso também que se jogar cavalo C3 direto já fica perdido, leva o cavalo D5 na hora. E aí as brancas já vão ganhar material. Então o bispo E6 é um lance muito bom, é um lance que desenvolve bem a posição e deixa as brancas sob pressão. Mas o A6 está bom também. Porque, claro, ele vai querer voltar o bispo para F1, por exemplo, não é uma boa ideia. Então ele joga bispo A4, porque ele ainda quer controlar essa casa, né? E8. Mas eu percebi que o bispo em A4 ele também me dava alguns temas, então eu joguei bispo E6. Era mais forte B5 nessa posição. Eu fiquei na dúvida se jogava B5 ou não, para falar a verdade, mas eu achei que talvez ajudasse as brancas isso, porque o bispo vai para C2 e é uma casa. Eu considerei C2 uma casa mais útil que A4, porque ele defende o peão. Só que na verdade é que as pretas ainda conseguem desenvolver uma pressão muito incômoda. Por exemplo, o bispo B7 ameaça cavalo por E4. Aí dama D1 e agora torre C8. Cavalo C3, torre E8. Simplesmente tira as peças das pretas pro jogo. E o branco está numa situação muito difícil aqui. Porque ele está levando B4 e D5, assim, que são dois lances muito chatos. E as pretas já estão com todas as peças no jogo, né? Todas as peças desenvolvidas. Então isso aqui também era muito bom para mim. Mas eu joguei bispo E6. E aí ele aproveitou para voltar essa dama, né? Para D1. Que agora eu ameacei também algumas ideias em cima da dama, uns ataques descobertos. Então ele jogou uns ataques descobertos. Então ele jogou dama D1. E esse aqui é um momento interessante. Porque as brancas o que ele quer aqui, o que ele precisa é de mais um ou dois tempos só. Ele precisa se organizar da seguinte forma: jogar cavalo C3 e depois bispo G5 ou bispo F4. Se ele tiver tempo de fazer isso, jogar um bispo B3 talvez, a posição das brancas pode até ser melhor, porque ele vai conseguir fixar uma fraqueza ali em D6 e tem a casa D5 também. Então eu aproveitei a chance para jogar D5. Eu avaliei que era um lance bom esse, porque além de me livrar da única fraqueza que é o peão de D6, a posição abre de um jeito favorável, porque eu estou mais desenvolvido. Então, se ele joga aí por D5, cavalo por D5, fica muito difícil de tirar as peças brancas aqui. O bispo em G7 ele se torna uma peça muito forte e tem o problema dele não conseguir tirar esse cavalo para C3, porque a casa C3 está bem controlada. Então, se eu tiver tempo aqui, vou jogar dama B6, torre D8 e a posição branca segue ficando cada vez mais difícil, porque cada lance vai ativando um pouco mais as peças pretas. Por isso ele jogou E5, cavalo E4, jogou cavalo D2, mas se faz um lance como F3 assim é bem ruim, porque depois de cavalo C5 ele só enfraqueceu as casas pretas em volta do rei, e eu continuo agora com torre C8, posso pegar o par de bispos, tenho ponto E5 para bater, tem um peão passado no centro, então é muita coisa favorável, né, para as pretas. Muitas vantagens estratégicas. Mas ele jogou cavalo D2. Aqui eu tomei em E5 e ele tomou em E4. Então cavalo E4, D por E4, torre E4 e bispo G7, voltei. E eu acho que essa é uma posição bem interessante, porque é onde começa a parte instrutiva do jogo, né? A abertura não deu certo para as brancas, claramente. Ele não conseguiu jogar por vantagem, né? E além disso, além de não ter conseguido nenhuma vantagem, ele está um pouco atrás no desenvolvimento. Por quê? Graças à pressão que esses bispos exercem na ala da dama, nos peões ali de B2 e A2,
é bem difícil encontrar um jeito de organizar as peças brancas. Ele não consegue desenvolver o bispo de C1, e por conta disso ele também não consegue desenvolver a torre de A1. Então ele meio que está com duas peças presas ali ainda. Enquanto isso, eu já desenvolvi a maioria das minhas peças e estou pronto para ligar as torres em breve, né? E aí o desenvolvimento das pretas começa a ser uma vantagem muito grande, assim, colocar muitos problemas para as brancas. Por outro lado, esse tipo de posição, assim, a vantagem que eu tenho nesse tipo de posição é uma das vantagens mais fáceis de escapar, de fugir do controle. Porque a vantagem de desenvolvimento, ela depende muito de você aproveitar o momento que está favorável para você, né? Aproveitar a sua vantagem de desenvolvimento para criar problemas, para colocar mais pressão na posição adversária e tentar provocar alguma concessão, alguma fraqueza no campo adversário. Muitas vezes a gente tem jogadores que nem percebem que eles têm essa vantagem, e aí você dá uma bobeada um ou dois lances, o oponente tira as peças e acabou. Sumiu a vantagem. É muito fácil deixar escapar a vantagem de desenvolvimento. Qual que é o plano quando você tem uma vantagem como essa, que simplesmente significa que você tem... o que significa aqui a vantagem de desenvolvimento? Simplesmente que eu tenho mais peças no jogo. Né? Minhas peças estão jogando já mais rapidamente e mais ativamente. O ideal, quando você tem esse tipo de vantagem, é pressionar o máximo possível até o adversário fazer uma concessão séria. Né? Até ele ter um problema de estrutura, por exemplo, ou uma peça ficar fora de jogo, ou você ter um ataque, alguma coisa assim, para que depois você possa trabalhar isso mais calmamente. Né? Um tipo de vantagem que já tem um caráter mais permanente e não passageiro. Porque a vantagem de desenvolvimento, a gente fala que ela é dinâmica, que é uma vantagem que depende do tempo, né? Você precisa explorar no tempo certo. Já uma vantagem de estrutura, por exemplo, ela tende a ser mais permanente, então você pode trabalhar ela com mais calma. Bom, ele jogou, isso dito, né, ele jogou da B2, que é bem natural. Ele quer ele defendeu o peão de B2 aqui e está pronto para desenvolver o bispo de C1. Se o bispo vem para o jogo, a torre de A1 também vem, e aí as brancas basicamente resolvem os problemas. Não dava para ele tentar resolver isso de outra forma, como o bispo B3, por exemplo, porque aí eu ia trocar as damas, torre D1, bispo D1 e torre de FD8. E a posição das brancas continua bem presa. Por exemplo, bispo F3, bispo D5, torre E1, toma em F3, G para F3, torre A C8. Já estou jogando torre C2. E olha que interessante, agora ele ficou também, além da pressão em B2, ele tem também a estrutura da ala do rei debilitada. Então isso é uma outra vantagem que as pretas conseguiram por conta do desenvolvimento. Mas ele jogou dama E2. E esse aqui foi um momento interessante porque eu percebi que eu tinha que, de alguma forma, criar novos problemas para as pretas. Porque se eu fizer um lance muito genérico, assim, se eu fizer uma jogada, sei lá, torre C8, algo do tipo, né? Depois de bispo E3, meio que resolveu já pro branco na hora, assim, ele tá jogando torre D1 no próximo. Desenvolve a torre e pronto, a posição tá super jogável já tá no mínimo igual. Então eu considerei algumas opções. B5 foi um lance que eu considerei, mas aí depois de bispo B3, bispo toma e A B3, eu já achei isso aqui pouco incômodo para as brancas. Porque a troca dos bispos eu acho que ajuda ele, assim, dá uma aliviada. A torre entra no jogo já sem ter nem que fazer lance, ela já está ativa em A1. E troca de peças, em geral, favorece o lado que está pior no desenvolvimento, que no caso são as brancas. Um lance que eu achei interessante era a dama B6. Esse também me chamou a atenção. Por quê? Com a dama dá para aumentar a pressão em B2, então garante que o bispo não sai, e eu libero a casa D8 para as torres. Só que eu vi uma jogada que me incomodou um pouco, que era A3. Esse lance talvez fosse difícil para ele no tabuleiro, mas na hora me pareceu uma jogada bem natural para se considerar, na verdade. Ele cria um ponto para a torre ali em B4, e se ele conseguir jogar a torre B4 no próximo, aí também ele desenvolve o bispo de C1. Então isso não me agradou. Mas depois de pensar um pouco, eu percebi que eu tinha um lance que cumpria as exigências da posição, que é bispo D5. A jogada foi muito boa, porque melhora o bispo, né? Ele fica mais ativo, e ao mesmo tempo eu faço com que a torre saia de E4, que é uma casa chave aqui, né? Ela está controlando a coluna E, e também pode ter essa manobra de torre B4, para tentar ajudar na ala da dama. Então ele jogou torre E7, que é uma ideia de tentar ativar a torre, né? Manter a torre numa posição ativa, continuar controlando a coluna E, e ele também quer jogar bispo G5, se possível. Eu achava durante a partida a torre E3 melhor, para preparar o bispo B3. Só que aí a torre fica no caminho do bispo, então eu já pensava, bom, isso vai me dar pelo menos um tempo para pensar em mais alguma coisa, porque ele não ameaça desenvolver o bispo. E de fato dá para continuar melhorando as peças pretas. Dama H4,
E quando bispo B3, bispo C6. O próximo passo é colocar as torres nas colunas centrais. Mas o mais importante de tudo é que ele ainda não consegue desenvolver esse bispo numa casa útil, assim, numa casa boa. Então, por conta disso, eu tenho tempo de trazer mais peças para o jogo. E isso vai mantendo a vantagem de desenvolvimento das brancas, essa boa vantagem de desenvolvimento, né? Então ele jogou torre E7, mas eu tinha percebido que se eu deslocasse a torre de E4, eu poderia criar uma outra ideia incômoda, jogando dama A5. Porque agora o bispo não tem casas muito boas, né? Ele, quer dizer, principalmente ele não tem o bispo B3. Se bispo B3 e tem a cravada na coluna A ali, que garante ganho material. E se ele jogar bispo C2, eu continuo com torre de AD8. Essa posição ela também segue parecendo chata, né? De jogar de brancas. Basicamente, eu vou só desenvolvendo as minhas peças ali. Se bispo D2, dama C5. Tô atacando C2, B2 e não vejo como que ele vai defender tudo. Então, o que ele fez? Aqui ele jogou bispo D7, que é uma casa... Não é uma casa tão legal pro bispo, parece, mas ele continua de olho aqui em E8, né? Continua impedindo que eu jogue uma torre na coluna E, que seria com certeza catastrófico para as pretas se desse tempo, para as brancas se desse tempo, se eu conseguisse jogar a torre E8. Até aqui eu tinha jogado bem essa posição, até que eu fiz os lances certos, eu acho, né? Eu trabalhei bem a vantagem, mas nesse momento eu cometi uma imprecisão que dá a única chance que ele teve de manter o controle na partida, assim, de igualar. Joguei torre AD8. Eu queria deixar a torre em F8 para proteger F7, algumas coisas assim, ou não levar um cheque em E8, mas coisas bem abstratas, né? Porque eu pensei que tava bom, simplesmente, e a posição dele continua muito presa. Além disso, nessa hora eu também joguei torre D8 porque eu percebi uma ideia das brancas, e aí eu vi que essa ideia não daria certo para ele, então eu joguei meio que tentando criar uma armadilha prática. Mas dava tudo que eu pensei aqui estava certo, tá correto. Mas a melhor forma de executar o plano era a torre FD8. Esse era o jeito certo assim, de trabalhar essa posição e a análise vai mostrar o porquê. Eu joguei torre AD8. E por que eu fiz esse lance? Né? Eu percebi nessa posição que ele tinha uma ideia. Ele quer jogar bispo D2 para ganhar um tempo em cima da dama e depois colocar esse bispo em C3 e resolver de uma vez por todas esse problema do desenvolvimento da torre de A1 ali e das peças da ala da dama. Eu joguei torre de A8 justamente para tentar atrair essa ideia. Então ele fez bispo D2 e agora eu joguei dama B6, que na prática acabou funcionando muito bem. Eu tô tocando em B2. Dama C5 era até melhor e eu tinha visto isso na partida, mas eu joguei meio rápido dama B6 aqui porque ele tava apurando. Porque eu percebi que o bispo C3 é o lance mais natural, é a jogada que ele quer fazer, porque ele já faz muitos lances que ele tá querendo tirar esse bispo logo da casa inicial, né? Só que o bispo C3 tem um problema tático. Ele falha taticamente. Então é um momento que vocês podem até usar como exercício aí, se você quiser pausar e ver se você descobre por que o bispo C3 na verdade é um lance ruim. Vou aproveitar para tomar uma aguinha. Bom, o ponto, por que bispo C3 é ruim? Porque eu jogo bispo toma C3, BC3 e eu já tinha percebido um golpe tático aqui. Bispo G2 nessa posição. Eu percebi lá atrás, né, antes de jogar a torre de AD8, e pensei, se eu colocar uma torre em D8 tem uma chance muito grande dele jogar bispo D2 e se eu fizer dama B6, bispo C3, mas eu vi que tinha essa ideia tática. Porque aí quando ele joga rei G2, torre por D7 e dama C6. As pretas recuperam o peão, recuperam a peça com peão a mais, né? Mesmo assim, deu certo na partida, mas mesmo assim torre AD8 não foi o mais preciso. Porque aqui tem um problema. Nessa posição, em vez do bispo D2 que ele jogou, ele poderia ter feito bispo F4. Essa foi a chance que ele teve de desenvolver esse bispo. E o ponto mais importante, o detalhe, né, que só funciona porque se eu jogo bispo F6 agora, ele tem um recurso muito bom que é bispo H6. Bispo F6 nem tá ameaçando tomar a torre, na verdade. Eu tô ameaçando um lance como dama C5, assim, e aí ele vai perder um material muito grande aqui, né? Porque vai ficar a torre e o bispo atacados. Mas na verdade ele joga bispo H6 agora. E o ponto é que se bispo E7 e dama E7 eu tô perdido. Tô levando dama E5 ou dama F6. Então tenho que jogar dama C7, bispo F8, torre F8. E agora sim, ele também tem que achar um lance fino, porque senão ele tá tendo problemas muito sérios aqui, né? Com E7 e D7, mas ele joga dama D2, bispo E7, dama D5, bispo F6.
E nessa posição as pretas ainda têm uma pressão, mas as brancas podem jogar torre D1, dar o peão de B2 e bispo A4. E tem compensação nas casas brancas, que deve igualar com o jogo correto, né? Deve acabar empatando. Mas de qualquer forma, é um recurso difícil de imaginar, bispo F4 para bispo H6. E ainda mais apurado, né? Mas por isso que o certo era ter a torre de F em D8, porque imagina que essa posição eu jogo bispo F6 e a torre está em A8 e a outra em D8. Ele nem tem bispo H6 aqui, né? Não vai fazer nada. Por isso que era o mais preciso era a torre FD8. Da forma como foi a partida, depois de bispo C3 ele leva o golpe, e aí a posição já está tecnicamente perdida, né? Então dama F3, dama D7. Não joguei da forma mais precisa depois que eu peguei a vantagem, mas foi suficiente. Torre D1, eu joguei dama C7 aqui que é duvidoso, era melhor dama E7, mantendo o controle da coluna E. Só que ele fez torre B1 agora, que acaba sendo um erro sério também. Dama F6 era melhor já, mantendo o controle das colunas E e D ali, porque eu não tenho torre 8 e torre E6 tão fácil. Afinal, né, se eu jogar torre 8, eu não consigo nunca jogar torre E6, porque tá levando torre D8 aqui. Só que aí quando ele joga torre B1, eu faço B5 e minha posição tá super segura. Então foi dama F6. Ele tentou primeiro provocar um enfraquecimento, né, para depois bater em A6 aqui. Mas aí dama B7, rei G8, dama C8. Ele volta o rei para G2 para defender H3. E aqui acho que eu peguei bem o controle da posição, entendi bem o que eu tinha que fazer e converti legal a vantagem. Em posições como essa, a gente tem aqui um dama e torre contra dama e torre, né? É muito importante ter o controle da posição da iniciativa. É muito importante lutar pela iniciativa. Porque dama e torre é uma combinação que pode ser muito forte, assim. Se você consegue encaixar um ataque, meio que acaba a partida, né? Porque tende a ser um ataque muito forte mesmo. E aqui, as brancas têm o rei mais exposto. O rei dele tá bem pior do que o meu, né? O rei tá tranquilo em G8. Mas é muito importante lutar pela iniciativa. Então, uma regra de ouro para vocês lembrarem nessas posições é que na primeira oportunidade você tem que ativar a dama. Porque a dama bem centralizada, por exemplo, ela controla muitas casas, muitas colunas, diagonais, e fica mais fácil de criar ideias de ataque. Então eu aproveitei essa chance para jogar dama C4, que cria duas ameaças. Ataca A2 e ameaça dama E4 também. Se eu jogasse torre 8, que parece o lance mais natural, porque você quer jogar torre 6 para expulsar a dama de F6, ele tem torre D1. E essa posição, assim, tá melhor pro preto com certeza, mas na prática ela já é mais chata. Porque eu nunca consigo jogar o torre E6 aqui, que eu tô levando torre D8. Então essa posição ela pode dar mais trabalho para mim. Agora, do jeito que eu joguei é muito tranquilo. Dama C4. Ele joga a torre B2, que é o único lance que defende as duas ameaças, né? Tira a torre da diagonal e defende A2. Mas aí dama D5. Cheque. Rei G1. Ele não quis jogar dama F3 para não tirar a dama da posição boa que ela tá ali em F6. Mas perdia também. Toma. Torre C8. Torre B3. E aqui eu posso jogar A5. Eu tinha visto esse final na partida. Eu vi essa ideia de A5. Porque se torre B5 cheque, rei G2, torre A3, torre B2, isso aqui é um final tecnicamente ganho para as pretas. Ele tá com tanto a torre como o rei passivos e isso aqui eu vou ganhar tranquilo levando meu rei lá para H4 um dia. Vou na calma, vou avançando os peões com tranquilidade, mas uma hora o rei chega e ganha. Então ele jogou rei G1, só que agora eu já tenho a dama em D5 e jogo torre 8. Então, de repente, quem tá atacando são as pretas, né? Eu já tô com a dama e a torre nas colunas centrais e o rei dele tá em defesa aqui. Além disso, as brancas têm peão a menos. E além disso, o cara tava super apurado. Então ele jogou dama D4, mas aí eu que inicio um ataque ganhador. Torre 1, rei H2, dama H1, rei G3, torre G1. Rei F4, porque se rei H4, G5 e dama H3 é mate. Então rei F4. E aí eu posso tomar em H3 tranquilo porque não tem perpétuo. Dama D8, rei G7, dama D4, F6. Agora, não tem o cheque em D7, né? Por causa da dama e não tem cheque em A7. Quer dizer, tem o cheque em A7, mas é RH6. E ao mesmo tempo tá ameaçando mate aqui com torre G4. Ele jogou F3. Bom, tem várias formas de ganhar isso aqui, mas torre 1 é o mais preciso. Que fecha a rede de mate, né? G5 no próximo, não tem o que fazer. Então aqui ele abandonou. Bom, foi uma partida interessante. Eu acho que o tema da vantagem de desenvolvimento aqui é bem instrutivo ver como você tem que trabalhar a vantagem de desenvolvimento para não deixar escapar assim, o adversário. Vendo a partida parece bem tranquilo, mas na hora nunca é tão simples. Assim, você sempre tem que achar uns lances bons assim, para manter a pressão e não deixar o adversário se organizar.
E no fim acabou tendo a ajuda de uma ideia tática ali que o meu adversário caiu no apuro, né? Bom, a gente ganhou tranquilo esse match contra a Bolívia, se eu não me engano foi 3-1, a gente não perdeu nenhum tabuleiro. E fiquei feliz porque foi minha primeira partida de pretas, mas eu consegui seguir jogando bem igual nas partidas com as peças brancas, né? E continuei somando pontos para a equipe. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Match Brasil e Bolívia, sexta rodada da Olimpíada. Se você gostou, deixa aí o like, né? Divulga o canal, passa pra galera. E não se esqueçam de deixar comentários também do que vocês estão achando das partidas, das análises. E aí seguimos pro próximo match. Então, valeu e até a próxima.